Neste livro, titulado Portugal, Liberdade e Esperança, procuro analisar a razão pela qual Portugal é, no contexto europeu, um país relativamente pobre e também porque é que nos últimos 20 anos Portugal estagnou. Entre 2000 e 2019, excluindo aqui o ano da pandemia, a economia portuguesa cresceu em termos acumulados cerca de 12%, o que dá um crescimento médio anual de cerca de 0,5%. Ou seja, uma economia estagnada e que, fruto disso, divergiu da Europa. Entre 2000 e 2019, o rendimento per capita português reduziu-se face à média europeia. Mas mais grave do que isso é que uma economia estagnada é uma economia que não gera riqueza e, como tal, os rendimentos dos portugueses também não cresceram durante estes 20 anos. E isso fez com que a maior parte dos países da Europa de Leste, que em 2004, quando entraram na União Europeia, eram todos mais pobres do que Portugal, estejam, a maior parte deles hoje, à frente de Portugal naquilo que é o rendimento per capita medido em paridades do poder de compra. Porquê é que nos deixámos ultrapassar? Porquê é que temos uma economia estagnada? Porquê é que no contexto europeu somos relativamente pobres? Porquê é que o elevador social, ou seja, a possibilidade dos mais jovens poderem ascender e poderem ter uma carreira melhor e melhores condições do que aquelas que os seus pais e os seus avós tiveram, porquê é que isso não está a acontecer? Eu creio que há 3 grandes prioridades sobre as quais devíamos atuar e que respondem a esta questão. A primeira tem a ver com a qualidade das instituições. As instituições em Portugal têm, em regra geral, uma qualidade relativamente baixa e são pouco independentes. São instituições pouco fortes, quer no sistema político, quer na justiça, quer nos reguladores. E, portanto, nós temos que atuar sobre esta vertente das instituições. Precisamos reformar o sistema político, aproximando os eleitores dos eleitos, dando uma maior representatividade, melhorando o processo de tomada de decisão e atraindo melhores quadros à política. Depois precisamos de reformar a justiça, nomeadamente a sua celeridade e a sua capacidade de efetivamente fazer justiça. Tornar os tribunais acessíveis a todos e permitir que as questões sejam resolvidas rapidamente e com uma efetiva justiça perceptível por todos. E depois dotar os reguladores de uma maior capacidade, uma maior independência e uma maior força de intervenção nos setores que regulam. A segunda razão tem a ver com o capital humano e a educação. Portugal tem ainda hoje, apesar dos esforços e do desenvolvimento e das melhorias que houve nos últimos 30 anos, Portugal tem ainda hoje um nível de capital humano e um nível de ensino relativamente baixo. Precisamos de garantir educação básica para todos, nomeadamente creches para todas as crianças, até relacionado com a política de natalidade. Precisamos de reformar o sistema secundário e, sobretudo, o ensino profissional, permitindo que algumas indústrias tenham mais mão de obra qualificada, e precisamos reformar o ensino superior, tornando-o mais competitivo e, sobretudo, ligando mais à indústria e à economia e fazendo com que a investigação científica que é hoje feita em Portugal e que é de bastante mérito possa resultar em inovação e em criação de valor para as empresas e para a economia. O terceiro vetor tem a ver com a competitividade da economia. Portugal hoje tem uma economia pouco competitiva, com níveis de produtividade bastante baixos. E sobre isso precisamos de atuar sobre aquilo que são os estrangulamentos da economia portuguesa. Os custos de contexto e burocracia, a morosidade da justiça, um sistema fiscal instável, complexo, com elevados custos de cumprimento das obrigações fiscais e uma carga fiscal elevada, falta de mão de obra qualificada em alguns setores da economia, um mercado laboral dual e rígido e 3 problemas que as empresas portuguesas têm: baixa dimensão, baixa capitalização e baixa internacionalização. Estes estrangulamentos da economia estão perfeitamente identificados, mas urge fazer reformas estruturais para os mitigar. E além destas 3 prioridades, instituições, capital humano, /educação e competitividade da economia,
há uma quarta prioridade que resulta daquilo que é a principal ameaça ao país no médio e longo prazo, que é o inverno demográfico. Nós somos hoje 10 milhões e meio de habitantes, todas as projeções para 2050, seja do INE, da Comissão Europeia no Aging Report, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ou de vários académicos que têm estudado este tema, todas as projeções apontam para que Portugal perca entre 2 a 2 milhões e meio de habitantes nos próximos 30 anos, num cenário moderado. Num cenário mais adverso, poderá até perder 4 milhões de habitantes. Mas menos 2 a 2 milhões e meio de habitantes significa, sobretudo, menos população ativa. Essas mesmas projeções, em que a população passa de 10 milhões e meio a cerca de 8 milhões e meio, também indica que a população ativa passa de cerca dos atuais 5 milhões e meio para um valor na ordem dos 3,5, 4 milhões. Uma menor população ativa e uma menor população total vai colocar uma forte, adicionado ao envelhecimento da população, vai colocar uma forte pressão sobre a competitividade da economia, vai colocar uma forte pressão sobre as contas públicas, sobre a sustentabilidade da segurança social e sobre a pobreza. E por isso, além destas três prioridades que explicam em grande medida quer o nosso atraso histórico, quer a estagnação dos últimos 20 anos, é preciso também atuar nesta quarta prioridade, porque essa é que é a grande ameaça dos próximos 20, 30 anos. E, portanto, neste livro eu procuro explicar o que é o meu conceito de liberdade económica e social, e o livro chama-se Portugal, Liberdade e Esperança, porque aquilo que o país mais precisa é de liberdade económica, para libertar a sociedade civil dos partidos que hoje têm, do peso excessivo do Estado, torná-la mais competitiva e permitir que haja, com isso, crescimento económico, geração de riqueza, para que depois o Estado possa fazer a sua função de redistribuição, a sua função de prestação social e de apoio aos mais desfavorecidos. Precisamos de liberdade económica para ter a tal liberdade social, do elevador social, de garantir aos nossos jovens que, de facto, aquilo que deixamos aos nossos filhos é mais do que aquilo que recebemos dos nossos pais. E essa liberdade permite-nos ter uma nova esperança de um país que não se resigna, de um país que não olha e vê a sua economia estagnada e os seus rendimentos estagnados, um país onde as desigualdades e a pobreza é cada vez maior e um país que vê os outros que eram há 15, 20 anos atrás mais atrasados, menos desenvolvidos, a ultrapassar-nos. Hoje, em paridades do poder de compra, já só a Roménia e a Bulgária é que estão atrás de Portugal. Há 15 anos, todos esses países de leste eram mais pobres do que Portugal. E por isso nós, neste livro, eu começo por explicar o que é o meu conceito de liberdade económica e social. Depois abordo as questões da nova economia, o impacto transformador e brutal que a digitalização vai ter nos processos, no conhecimento e na estrutura económica, a forma como o Big Data, os algoritmos de aprendizagem, o Machine Learning e a capacidade de computação vão alterar de forma inédita e muito significativa a maneira como vivemos e como trabalhamos. E depois a questão, ainda dentro da nova economia, da descarbonização e da necessidade de nos preocuparmos com as alterações climáticas. Depois abordo estas 4 prioridades, as instituições, o capital humano para a reeducação, a competitividade da economia e o inverno demográfico. Analiso aquilo que foram os últimos 20 anos de estagnação económica e as suas causas e depois proponho reformas estruturais para a competitividade da economia, reformas estruturais no sistema fiscal, justiça, administração pública, equilíbrio orçamental, gestão financeira do setor público, segurança social, mercado laboral e educação. E por último, apresento uma visão para aquilo que deve ser a reforma principal no âmbito do Estado. Fala-se muito em reforma do Estado, é um clichê, um chavão já antigo em que poucos acreditam. Eu entendo que os serviços públicos têm que ser mais eficientes, têm que produzir mais e melhor com menos consumo de recursos e essa maior eficiência dos serviços
não se faz através de uma grande reforma, faz-se através de melhorias contínuas ao longo do tempo, mas há uma condição que é necessária, que é de facto fazer a reforma da gestão financeira do Estado. O Estado é hoje um grande grupo com cerca de 5 mil entidades, 1 milhão de trabalhadores e que tem um orçamento de 100 mil milhões de euros. E este gigante, que influencia quase tudo o que nos acontece no nosso dia-a-dia, é gerido do ponto de vista financeiro, patrimonial e de recursos humanos, basicamente com regras dos anos 80 e algumas ainda dos anos 60. E por isso, aquilo que nós ouvimos com muita frequência da chamada reforma do Estado, aquilo que verdadeiramente deve ser é a reforma da gestão pública, a reforma da gestão financeira do setor público, dotando a este enorme grupo com 5 mil entidades, 1 milhão de trabalhadores e 100 mil milhões de orçamento de despesa, uma gestão financeira moderna, adaptada à realidade dos dias de hoje, faça uso de todas as tecnologias que hoje existem e que permita disponibilizar informação fiável, rigorosa e em tempo aos gestores públicos para que estes possam tomar decisões e melhorar a eficiência dos serviços públicos. Essa melhoria da eficiência dos serviços públicos trará duas vantagens. A primeira é, obviamente, um melhor serviço aos cidadãos, na saúde, na educação, nas tarefas burocráticas, na obtenção de licenças e documentos, em todas as funções que o Estado, a nível central, regional e local, intervém, mas também permitirá, no médio prazo, uma poupança, do ponto de vista da despesa pública, poupança essa imprescindível para podermos reduzir a carga fiscal das famílias e das empresas. E quando olhamos para a carga fiscal, quer das famílias, quer das empresas, e nos comparamos não com todos os países da Europa, mas com aqueles que são efetivamente os nossos concorrentes diretos, Europa do Sul e sobretudo a Europa de Leste, Portugal tem uma carga fiscal bastante elevada. E por isso urge reduzir essa carga fiscal e a redução dessa carga fiscal tem que ser feita através de uma maior eficiência dos serviços públicos, dando também mais qualidade aos serviços públicos e aos serviços que são prestados às pessoas. E por isso urge, de facto, dar mais liberdade económica e social ao país, para que possamos ter esperança, para que possamos olhar para os próximos 20 anos e ter a certeza de que não repetiremos os últimos 20, que não passaremos mais 20 anos estagnados e a empobrecer, tornando-nos o país mais pobre da Europa, mas que, pelo contrário, somos capazes de voltar a ter taxas de crescimento económico elevadas e, com isso, gerar riqueza, remunerar melhor quem trabalha e, com uma parte dessa riqueza cobrada através de impostos, manter aquilo que são as funções sociais do Estado imprescindíveis para a redução das desigualdades. O SNS, a escola pública, as prestações sociais não contributivas e, obviamente, também as pensões. Uma economia liberal, mas com um Estado regulador, competente nessa regulação, e um Estado que através dos serviços públicos, protege os mais desfavorecidos e garante o tal elevador social, garante que todos têm igualdade de oportunidades e que existe, de facto, uma avaliação por mérito, de meritocracia, nas oportunidades que cada um obtém. Muito obrigado.